Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Já encontrei o meu Senhor, já senti a sua paz, já feliz, seguro estou no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se tua alma não sentir esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Eu descanso e recebo o poder
Os verdadeiros pais providenciam determinadas coisas que seus filhos necessitam sem que eles pleiteiem isto, sem que eles peçam tais coisas. Ouvintes, assim também é Deus. Ele tem provido promessas para os seus filhos, promessas tais que estes filhos jamais o procurariam para requerer tais promessas. Mas, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, ao coração do homem e da mulher, e lhe faz conhecedor, conhecedora de promessas gloriosas, pelas quais aquelas pessoas passam a viver. Como Abraão não estava pleiteando, pedindo a promessa de um filho de suas próprias entranhas, das entranhas de Sara. Deus veio a ele e o prometeu. Mas é certo que ele não traz suas promessas a quem vai colocá-las nos focinhos de porcos. Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ora, se Jesus recomendou assim, então quer dizer que Deus não faz isto. Determinadas promessas, determinados mistérios das Escrituras são reservados somente para filhos. Então, daí o caso de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Não ser revelado a todo mundo, a todas as pessoas, porque isso seria como uma joia muito cara no focinho de porco. Agora eu estou usando uma linguagem bíblica. Nós temos sempre o cuidado de não excedermos a linguagem bíblica. Mas está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que enquanto estes filhos estiverem aqui na terra, ela não poderá ser ferida definitivamente com a maldição que virá sobre ela. Os filhos de Deus é o mistério que detém o mistério da iniquidade. Mas Malaquias 4, 5 e 6 nos mostra claramente que Elias converteria os corações dos pais aos filhos. Este foi o ministério de João Batista. Mas esse ministério de converter o coração dos filhos a seus pais, este é outro profeta, embora o Espírito seja o mesmo. Mas é outro mensageiro. Seria para quando os corações dos filhos estivessem afastados dos corações dos pais. Para quando a fé apostólica, começando pelo batismo apostólico, estivesse praticamente apagada. É justamente para a era em que estamos vivendo que é prometido este Elias, que viria converter
os corações dos filhos, bem entendido, aos seus pais, isto é, restaurar a fé apostólica. Agora, ouvintes amados, é natural do mundo não aceitar o profeta de Deus, porque sempre o profeta de Deus mostra o pecado, mesmo estando a favor do pecador. Os homens pensam e admitem que aquele homem está contra as pessoas. Acabe entendeu que Elias estava contra ele. Mas se ele tivesse um pouquinho de tempo para dar a Deus e amolecer o seu coração, dar lugar ao Espírito de Deus, ele nunca diria que Elias era um perturbador de Israel. Jamais. Mas como ele estava com a sua consciência cauterizada pelos falsos profetas que falavam em nome do Senhor e diziam que Deus estava com ele, então ele teve Elias como um perturbador. Mas é bom, nesse instante, nós advertirmos aos nossos ouvintes que existe nas Escrituras Sagradas esta promessa gloriosa de Deus, um profeta verdadeiro, para estes últimos dias que estamos vivendo, antes de que a terra passe pelo seu juízo temporário e venha então o juízo da maldição. Os nossos corações devem ser convertidos aos corações dos pais. Vocês vão guardando palavra por palavra, meditando no que vocês estão ouvindo. Muitas vezes os filhos não sentem necessidade de determinadas coisas, vitaminas, asseios, determinados tratamentos e educação, etc. Mas se os seus pais são pais conscientes, responsáveis, eles cuidam de seus filhos e lhe dão coisas que eles não pedem e que eles nem sabem que existe. Vacinam a criança, tratam da criança, prevendo para ela um futuro sadio. Quantas e quantas pessoas que hoje são doentes e que, se tivessem sofrido um maior cuidado quando eram crianças, não sofreriam tais males e não teriam uma morte prematura. Nesse instante, eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu, saudosa memória, já está com o Senhor há muito tempo. Mas eu me lembro de acordar muitas vezes pela madrugada, minha mãe estar com a lamparina num barraquinho velho onde morávamos, vigiando, matando barbeiros com fogo da lamparina. Aquela parede velha, trincada, estava toda enfumaçada, porque minha mãe cuidava enquanto eu estava dormindo. Oh, que Deus abençoe sua alma na glória eterna. Quando eu fiz o exame de Machado Guerreiro para saber se tem chaga ou não, então deu negativo. E quando eu peguei aquele resultado negativo, eu agradeci a Deus pela minha mãe. Graças a Deus pela minha mãe, que matou o barbeiro enquanto estava dormindo inconsciente. Graças a Deus por uma mãe que orava enquanto estava dormindo. Graças a Deus por uma mãe que me ensinava a Bíblia, mesmo contrária à minha vontade. E graças ao Senhor Deus, que nos enviou um profeta, mesmo quando não estava atrás desse profeta, quando estava no caminho da fama, do progresso religioso, de ganhar nome entre os homens. Deus cruzou o meu caminho com este profeta, mensagem do qual
nós pregamos com ousadia, com satisfação, mensagem da qual não nos envergonhamos, porque é o poder de Deus. Agora vamos lembrar de uma coisa profunda para vocês que sabem dar valor nestas coisas. Vamos lá no tempo de Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba, matou a Urias, mandou que ele ficasse na frente do povo, dos soldados, para assim morrer, porque uma mulher não podia ter 2 maridos vivos. E nem tampouco um marido podia ter uma mulher que tivesse outro marido vivo. Não podia diante de Deus naquele tempo. E não pode diante de Deus até hoje. E para todo sempre. Então Davi se viu na obrigação de se livrar do marido de Betseba, porque ela ia ter um filho dele, um filho de Davi. Mas o que aconteceu? Vejamos isto. Parece que tudo foi bem. Urias morreu. Davi tinha 500 mulheres, nenhuma delas podia ter 2 maridos vivos. Então ficou tudo bem. A mulher era viúva e Davi podia tomá-la para si. O sacerdote podia ir lá, comer com Davi, ter um banquete com Davi, e saía dali, batia nos seus ombros, cumprimentavam, dava-lhe parabéns pela grande vitória na guerra e tudo mais. O capitão, o coronel, o general faria o mesmo. Mas um caso é certo: o profeta não. O profeta não lhe daria tapinha nos ombros. De jeito nenhum. Vejam o que aconteceu. Isso está em 2 Samuel. Isso está escrito aí na Bíblia, que está sendo mandada para ler. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. O profeta foi na casa de Davi, e se não fosse o profeta, Davi não teria se arrependido. Davi não teria rasgado as suas vestes. Davi não teria ido para a cinza em tempo de ser salvo do seu pecado passar e o gozo de sua salvação ser retornado ao seu coração, à sua alma. Ai de nós se não tivesse chegado este profeta. Ai de Zaqueu, se o profeta dos profetas não tivesse entrado na sua casa. Os sacerdotes tinham a condenação para ele. Quando não tem bajulação, tem condenação. Vejam o quadro: sacerdotes versus Zaqueu, Jesus versus Zaqueu. Vocês que conhecem a Bíblia, vejam o quadro: sacerdotes versus Maria Madalena, e vejo o quadro tremendo de Maria Madalena, a mulher pecadora, com Jesus, depois que nenhum dos sacerdotes pôde atirar-lhe uma pedra sequer. O que foi que Jesus disse para ela? E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja o quadro dos sacerdotes e do ladrão crucificado no lado direito. E veja o quadro deste ladrão com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta não foi outra senão: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ser crucificado ao lado de um profeta
é muito melhor do que banquetear ao lado de sacerdotes cegos. Ser crucificado, ser apedrejado ao lado de um profeta é muito melhor do que estar no banquete de Belsazar, misturando as taças, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas as Escrituras estão na parede, ó mundo religioso. Deus cuida de seus filhos. Ele cuida, cumprindo a sua palavra no seu devido tempo. Ele prometeu um profeta, e ai de nós, se não fosse esse profeta. Através desse profeta que nós vimos o pecado religioso de dividir Deus em três pessoas distintas. Através desse profeta que Deus tem usado nesses últimos dias, dessa mensagem tremenda, é que nós vimos que não estávamos batizados. É necessário que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, seja invocado sobre você, se você de fato é um filho, porque o Filho recebe, leva o nome do Pai. Jesus trouxe o nome do Pai. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens, e por que você não quer manifestar o nome do Pai? Invocar esse nome que foi invocado pelos apóstolos no batismo, em Atos dos Apóstolos. Me mostra um batismo na Bíblia Sagrada onde os apóstolos não tenham invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostra um batismo na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome. Isso são reservas para os filhos. Alimento, quando todo mundo estaria comendo na mesma panela, Deus está sempre ali na frente com alimento novo para os seus filhos. Mas é necessário que haja um profeta. Aquela irmã diz: ai de mim se não fosse essa mensagem. Eu estaria aí sem diferença nenhuma das mulheres do mundo. Deus cuidará de ti. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. Tens tristeza por causa do pecado? Ele é a razão de toda tristeza, de toda angústia, de toda enfermidade. Receba a mensagem do profeta de Deus nesta hora, no seu coração. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passarão, tudo se fará novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida.
tantas promessas ouvilha. Se sofres e gemes na forja da dor, Deus dá tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvilha. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Se laços estreitos a morte romper, iremos com fronte erguida. No além nossos entes queridos rever. Deus nunca as promessas ouvirá. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Eu não posso deixar o meu mestre Jesus. Quero eu permanecer em sua divina luz. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei, mas eu não posso deixar o grande mestre, meu rei. Mas eu não posso deixar o grande mestre, meu rei. Eu não posso deixar de sempre orar ao Senhor. Recebo força divina do Santo Consolador. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei, mas eu não posso deixar o grande mestre, meu rei. Mas eu não posso deixar o grande mestre, meu rei. Nunca mais eu deixarei de agradecer-te, Senhor. Neste momento, Deus, através desta emissora,
leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo.